Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a se tornar um agilista. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre um assunto legal. É, é, e ele é um pouco... É simples você discutir sobre isso, mas é algo que afeta as pessoas o tempo todo, no dia a dia. Tá? Que é sobre blockers, ou bloqueadores, ou bloqueios, ou impedimentos, né? Cada um aí chama da forma como acha melhor. Mas no final das contas, os blockers são questões muito problemáticas no fluxo de trabalho. E dependendo da forma como a gente usa as coisas no nosso dia a dia, usa métricas, usa processos, a gente pode gerar blockers ou impedir ou se prevenir contra blockers. Tá? Depende da forma como a gente trabalha. E aqui eu quero discutir um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Vamos lá? Legal. Primeiro, vamos tentar definir, né? E eu não vou usar nenhuma definição específica, eu vou usar coisas baseadas no que eu já vi, né? Sobre blockers, tá? Então, blocker é qualquer aspecto dentro do seu fluxo que pode limitar ou pode impedir com que você prossiga com uma demanda, tá? Tem uma definição parecida com restrições, se a gente for pensar, tá? E blockers podem ser de em qualquer nível, em qualquer aspecto, em qualquer característica. Você pode ter blockers que são internos, você pode ter blockers que são externos. Quando eu falo blockers internos, eu posso representar, por exemplo, questões que estão dentro do seu fluxo de trabalho, questões que fazem parte, por exemplo, de uma indefinição técnica, uma indefinição de negócio, uma pendência de design. Mas peraí, Felipe. Você falou que é interno. Sim, porque design faz parte do fluxo de trabalho. Tá? O fluxo não começa no backlog, na sua planning, no seu to-do. O fluxo começa quando a demanda surge. Tá? Quando a sua demanda aparece no seu backlog, é aí o momento em que você, de fato, tem o início de uma demanda. Não é exatamente quando está lá no to-do do seu downstream. Tá? Design é um processo, é uma etapa do processo de desenvolvimento de produto. Beleza? Você pode não ter mapeado isso, você pode não ter um quadro que contemple essa parte, você pode não ter ali algo que represente isso na prática, mas ele faz parte. Beleza? Então, design, e se por um acaso o designer não faz parte do seu time, do seu fluxo, talvez vocês tenham algum tipo de problema no futuro. Tá? Porque ele é compartilhado, se ele é compartilhado, ele não é dedicado, obviamente. Ele não é dedicado ao seu fluxo de trabalho, então ele não tem um tempo específico para o seu fluxo, para o seu produto. Tá? Existem situações que isso funciona, e a gente fala disso num outro momento. Existem muitas situações em que isso não funciona, e isso pode gerar um gargalo problemático para você. Beleza? Mas seguindo falando de blocker, então você pode ter um blocker interno que está dentro do seu fluxo de trabalho, ou um blocker externo que está fora. E aí existem algumas situações de acordo com o tipo de empresa que pode ser externo. Tá? Uma dessas coisas é um time de arquitetura, um time de infraestrutura, que tem que desenhar alguma coisa, tem que autorizar alguma coisa, tem que criar algum aspecto, algum lambda, tem que criar algum servidor, algum ambiente, né? Alguma coisa tem que ser feita dentro da arquitetura da sua aplicação. Tá? E aí, abstraindo até a questão de tecnologia, você pode ter, por exemplo, uma aprovação legal, você pode ter um time financeiro que precisa dar um aval, você tem ali, por exemplo, uma contratação de um serviço específico, ou de uma pessoa específica, que a gente não consegue começar sem isso. Tá? Tem algum órgão federal ou estadual que você precisa trabalhar. Tá? Então, essas são algumas representações de bloqueio. São coisas que vão impedir com que você avance com uma demanda, ou deixe aquela demanda mais lenta, ou faça com que em algum momento ela trave no futuro. Tá? Isso é uma grande questão. Beleza. Com base nisso, muita gente vai perguntar, Felipe, tá, ok, eu tenho aqui vários bloqueios no meu dia a dia. Como é que eu faço para me livrar desses bloqueios? Né? Bom, você pode pensar esses bloqueios como coisas que já aconteceram e você quer saber como que você impede no futuro, ou coisas que ainda não aconteceram e você não quer que aconteçam. São duas análises diferentes. Tá? Vamos pegar a primeira. Coisas que já aconteceram e que você não quer que aconteça de novo. Primeiro você precisa entender qual é a natureza desses bloqueios. É interno ou externo? É uma diferenciação que você precisa fazer. Segundo, como é que você mede esses bloqueios? Você consegue medir isso hoje? O tempo que a sua demanda passa bloqueada? Tá? E tem algumas formas de você fazer isso. Tá? A primeira forma é a seguinte.
Pegar uma ferramenta como o Gira, por exemplo, tem uma feature lá que é o flag, né, ou a marcação. Quando você marca uma demanda, o Gira grava aquela informação. Tá? E tem plugins, por exemplo, como Nave, como Actionable, que você pode usar para conseguir extrair essa informação. Ou se você quiser conectar direto lá no banco de dados, pegar lá na API, você consegue. Tá? Ele grava essa informação, então ele consegue guardar quanto tempo você permaneceu com aquele item bloqueado. Então ele marca lá, no momento que o item entrou com uma chavinha, com uma marcação, com uma flag, no momento que ele saiu com uma flag. Tá? Então você precisa talvez ter mecanismos que te permitam fazer isso, marcar essa informação lá dentro. Tá? E se você não tiver como, se você não tiver como fazer uma conexão, uma API, um plugin, alguma coisa assim, você pode fazer via Excel. Tá? Você pode pegar, extrair essa informação lá e através dessa extração você marca os dias que ele permaneceu bloqueado. Beleza? E isso fica gravado no histórico do card, então não fica preocupado se você não lembrou de marcar isso no dia, tá? Você vai lá no histórico do card, vai lá, abre o card, tá lá histórico e você consegue acessar, tá? Tem uma outra forma que eu não gosto muito dessa forma, mas você pode usar, né? Acho que vai muito do dia a dia, que é criar uma subtarefa dentro daquela história, daquela melhoria, daquele card, e aquela subtarefa representa o seu bloqueio. Tá? E aí você consegue filtrar especificamente esse tipo de demanda. Você pode até criar um issue type chamado bloqueio. Tá? Em outros momentos eu explico para você como é que a gente pode fazer isso. Mas você pode ir lá e criar esse issue type e vincular como uma subtarefa, é um subitem, né, dentro da sua história. E através disso você vai mapear quanto tempo aquele bloqueio existiu, consequentemente quanto tempo aquela história ficou bloqueada. É importante você fazer esse vínculo, né? Quanto tempo a história ficou bloqueada em si. Tá? E aí, com isso, você vai gerar uma análise. Você vai ter que pegar, por exemplo, aquele item e colocar ele num histograma, né, num gráfico de dispersão, e conseguir fazer uma análise. Bom, com que frequência bloqueios aparecem? E aí você vai ver, por exemplo, a distância entre um bloqueio e outro, né, ou o tempo médio entre bloqueios. Né? Você pode até usar essa métrica, tempo médio entre bloqueios. Então, quanto tempo eu tenho que ir entre bloqueios? Né? Eu tenho um bloqueio por dia, um bloqueio a cada 2 dias, a cada 3, a cada 4, e não só o tempo, mas quantos itens, na média, são bloqueados por ciclo. Então, por semana, quantos itens estão bloqueados? 3, 4, 5. Né? Por mês, 1, 2, 3, 4, 10. Tá? Então, você tem que fazer essas análises. Bom, segunda coisa que você tem que fazer dentro disso, independente se você está usando a flag ou se você está pegando o card do tipo bloqueio. Tá? Além do tempo e de quantidade de bloqueios, tem que conseguir categorizar esse bloqueio. E eu não estou falando só de interno ou externo. Eu também estou falando, por exemplo, de tipos de bloqueio. E você pode criar esses tipos, tá? Não vão ter um padrão específico. Você pode falar, por exemplo, esse bloqueio aqui é interno e de design. Pode ser um campo no Gira isso, tá? Tipo de bloqueio interno, aí é uma segunda forma, design. Externo, infraestrutura. Externo, área de negócio. Aí pode ser financeiro, marketing, né? Externo, dependência com marketing. Aí você pode até criar tipos de bloqueio adicionais, por exemplo, é dependência, ou é falha, ou é bug. O bug é um bloqueio, no final das contas, ele impede que a sua demanda avance, né? Então, você pode criar essa classificação, dependência do marketing, dependência do design, dependência de infra, indefinição técnica, indefinição de negócio, indefinição de experiência. Tá? Você pode criar esses exemplos aí de categorias para os seus blockers. Tá? São formas diferentes de analisar. E com isso você vai enxergando esses padrões. Com a seguinte análise, né? Quais são os 3 principais tipos de bloqueio que aparecem no meu fluxo? A indefinição técnica. Então, alguma coisa tem que acontecer no seu refinamento para melhorar isso. A indefinição de negócio. Então, estamos descrevendo requisitos de forma inadequada. Estamos descrevendo critérios de aceite, ou histórias, ou cards, com má qualidade. Tá? Defeito em homologação. Ou defeito em deploy, né? Alguma coisa assim. Então, você está classificando que os principais problemas são defeito, é bug, está encontrando bug, então tem que melhorar aqui o desenvolvimento. Temos que melhorar as políticas de qualidade durante o desenvolvimento. Tá? Tem que criar um teste unitário, tem que criar um teste, tem que fazer automação, tem que diminuir a complexidade do código, dependências entre classes, etc, etc. Tá? Estamos falando de código ainda, né?
Então essa é uma visão quando você começa a olhar blocker depois que eles aconteceram, depois que você faz essas análises, depois que você consegue identificar cada um desses tópicos, tá? Você começa a quantificar os bloqueios de uma forma mais prática, de uma forma mais pragmática. Sabendo, por exemplo, que um bloqueio leva 3 dias para ser concluído, você consegue colocar que é um bloqueio de baixa complexidade ou baixa demanda, ou é um bloqueio não tão problemático, né? Você consegue fazer algumas dessas análises, tá? Em cima disso, você também consegue fazer, por exemplo, agora pensando numa visão antecipada, né? Se você for pensar em bloqueios antes deles acontecerem, como que você consegue mapear isso? Como que você consegue ter essa percepção? Tá? Primeiro, você tem que tentar entender o quão frágil é o seu fluxo de trabalho. E quando eu falo de frágil, é o quão propício ele está para sofrer esses problemas e o quão propício ele está de não saber lidar com isso. Por exemplo, digamos que no seu fluxo de trabalho você tem ali um momento de refinamento, por exemplo, tá? E nesse momento de refinamento, você percebe que o seu, vamos chamar de definition of value, a sua política para falar que o item está refinado, tem 3 critérios. Escrever a história, definir o critério de aceite e ter o design, ter o layout. Será que não está faltando informação aí? Né? Será que você não precisa colocar um pouco mais de informação ali dentro? E mostrar para o seu time que essas informações estão causando esse problema. Tá? Ou podem estar causando, trate como um experimento, por exemplo. Tá? E comece a experimentar isso. Outra coisa, digamos que você percebeu que para o desenvolvedor passar para homologação o código, ele tem que só desenvolver os critérios de aceite. Não existe nenhum roteiro de teste, nenhuma análise primária, não tem uma validação antecipada do QA, por exemplo. Tá? Não tem nenhum critério específico de code, não tem nem code review. Beleza? Não tem uma validação ali dentro. Então talvez é uma política que possa influenciar diretamente no seu bloqueio, na sua capacidade de ter ou não bloqueio, né? na incidência de bloqueios. Então, é o tipo de análise que você faz de forma antecipada, fazendo um assessment, uma avaliação dentro do seu fluxo de trabalho, quão frágil ele é. E aí você pode também analisar qual o nível de dependência do seu time com outros times. Né? Então, eu lidei, por exemplo, com uma empresa que um time tinha, e esses outros times tinham esse mesmo nível de dependência, eles dependiam entre si. Tinham 5, 6 times que dependiam entre si. Isso é problemático. Então, como é que você consegue gerar uma priorização adequada, né, com base nisso? Então, são algumas das análises que você pode fazer quando você olha antes de iniciar qualquer desenvolvimento, antes do bloqueio de fato acontecer. Beleza? Bom, pessoal, esse foi um vídeo que ele foi um pouquinho mais dinâmico, né? Parece um pouquinho mais rápido até, mas a ideia é conseguir guiar vocês a como lidar melhor com bloqueios, com esses blockers no dia a dia. Claro que vão ter questões que eu falei que não podem servir para você, ou que você já fez e não funcionou. Né? Se houve qualquer uma dessas coisas, manda um comentário aqui, conversa com a gente para que eu consiga ajudar vocês nesse tipo de problema, tá? E qualquer dúvida, por favor, me mandem também. Vai que vocês tiveram alguma dúvida aqui, alguma coisa que ficou fora, beleza? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir o vídeo e compartilhar com as pessoas para que elas consigam aprender isso também e tenham ajuda para melhorar o seu fluxo de trabalho e conseguir entregar mais valor para os seus clientes.